Sabe aquela história de que São Paulo é a terra da garoa, das oportunidades, da diversidade? Tudo isso é verdade, mas a realidade por trás desse rótulo pode ser bem diferente. Por trás dos arranha-céus imponentes e da fama de cidade que nunca dorme, existe um lado que não aparece nos cartões postais. Trânsito caótico, poluição sufocante, desigualdade gritante, violência constante e um custo de vida que faz qualquer um pensar duas vezes antes de se aventurar por aqui. Hoje, o Belo Mundo vai te levar a uma São Paulo que muitos nunca viram. Está preparado para encarar a realidade por trás da terra das oportunidades? Número 1. Máquina econômica. São Paulo é mais do que uma cidade. É uma potência global. Capital do estado de mesmo nome e a cidade mais populosa do Brasil, carrega o título de maior economia urbana da América Latina. Apenas para dimensionar, a cidade responde por cerca de 10% do PIB brasileiro e quase 30% do PIB estadual. Com distritos financeiros que agitam suas principais avenidas, como a Paulista, Faria Lima e Berrini, São Paulo é o coração financeiro do país. É sede da B3, a maior bolsa de valores da América Latina, e abriga impressionantes 63% das multinacionais instaladas no Brasil. Como se não bastasse, 1/3 de toda a produção científica do país também tem origem por lá. É a área urbana mais populosa do mundo fora da Ásia e a maior cidade de língua portuguesa no planeta. E para reforçar sua vocação de liderança, o lema de São Paulo em latim é Non ducor, duco, que significa não sou conduzido, conduzo. Inspirador, não? Número 2. História. A história dessa metrópole começa em 1554, quando padres jesuítas fundaram a cidade. No período colonial, ela foi a base dos bandeirantes, mas só ganhou força econômica durante o ciclo do café no século XIX. Foi no século XX, com a industrialização, que São Paulo se consolidou como o maior centro econômico do Brasil. Hoje, a cidade é um caldeirão de culturas. As maiores diásporas árabes, italianas e japonesas do mundo têm raízes em São Paulo. É só dar um passeio por bairros tradicionais para ver essa diversidade pulsando. No Bexiga, cantinas servem massas que carregam histórias. Na Liberdade, a decoração e os pratos típicos orientais fazem a cultura asiática se destacar, enquanto o Brás reflete a presença de imigrantes sul-americanos, com sua moda popular e seu comércio vibrante. De italianos a bolivianos, de haitianos a árabes, a identidade paulistana foi moldada por todos que ajudaram a construir essa gigante urbana. Uma cidade que não só se destaca, mas lidera com personalidade e diversidade. Número 3. Tudo em um só lugar. São Paulo é conhecida como a capital que não dorme, e com razão. A primeira impressão é de uma selva urbana, onde arranha-céus se misturam a avenidas movimentadas, letreiros luminosos e um ritmo que parece nunca desacelerar. A cidade funciona 24 horas por dia, sempre pronta para receber visitantes e novas oportunidades. Esse dinamismo cria um cenário onde o tradicional e o moderno convivem lado a lado. Construções icônicas como o edifício Copan, com curvas assinadas por Oscar Niemeyer, e o Altino Arantes, antigo Banespa, contam parte dessa história. Já a Avenida Paulista se transforma em palco cultural a céu aberto, com artistas, exposições e eventos para todos os gostos. Outro detalhe marcante é o clima. São Paulo é famosa pelo 4 estações em um único dia. De manhã, pode estar frio. Ao meio-dia, um calor de 30 graus. E à tarde, chuva forte derrubando a temperatura. Não é à toa que o paulistano sai de casa preparado para qualquer coisa. Na gastronomia, São Paulo oferece de tudo, desde o icônico pastel de feira, um patrimônio cultural, até restaurantes premiados internacionalmente. E, claro, as pizzarias. Dizem que a cidade é a que mais consome pizza no país, tornando o sábado à noite um verdadeiro ritual.
a arte também está por toda parte. Museus como o MASP, a Pinacoteca e o Museu da Língua Portuguesa refletem a alma cultural da cidade. Mas, apesar de toda essa diversidade e energia, nem tudo são flores. São Paulo enfrenta desafios enormes que precisam ser discutidos. E é sobre isso que falaremos agora. Número 4. O trânsito que nunca para. Para começar, não dá para falar de São Paulo sem mencionar um dos seus símbolos mais marcantes: o trânsito. É impossível ignorar o caos que toma conta das ruas logo nas primeiras horas da manhã. Às 6 horas, enquanto em muitos lugares as pessoas ainda estão despertando, na metrópole o cenário já é de avenidas lotadas, buzinas soando, motos serpenteando entre os carros e um clima de corrida contra o relógio. Cada um tentando chegar aos seus compromissos do dia em meio à confusão. A impressão que fica é que sempre haverá mais carros do que espaço. E o problema não está apenas no tempo perdido em intermináveis congestionamentos, mas também no estresse diário que essa rotina provoca. Para alguns, ouvir música ou um podcast pode até ajudar a aliviar o clima. Mas, em meio ao barulho das buzinas e à impaciência geral, manter a calma não é uma tarefa fácil. Conflitos e discussões são uma cena frequente, mostrando como o trânsito de São Paulo não é apenas uma questão de mobilidade, mas também um reflexo do ritmo intenso da cidade. Número 5. Transporte público lotado. Falando em correria e trânsito insano, o transporte público em São Paulo, apesar de extenso, ainda é lotado e, em muitos casos, não atende à demanda de forma satisfatória. É um metrô que, nos horários de pico, parece uma lata de sardinha. Você é praticamente empurrado para dentro do vagão e tem que se segurar no ar, porque é tanta gente que nem espaço para segurar na barra a gente encontra. Os trens também vivem cheios, e os ônibus, principalmente nos corredores mais movimentados, ficam entupidos. Se você tiver sorte de morar e trabalhar perto de uma estação de metrô ou trem, pode economizar horas de deslocamento, mas se precisar pegar mais de uma condução, a coisa complica. Tem gente que passa 3, 4 horas por dia dentro de transporte público, se deslocando de casa para o trabalho e vice-versa. Além do desconforto, há ainda o fator segurança. Em algumas áreas, assaltos e situações de assédio são preocupações constantes, especialmente em horários específicos e linhas mais vulneráveis. Número 6. Poluição e qualidade do ar. O trânsito caótico e a gigantesca frota de veículos em São Paulo não apenas contribuem para uma poluição do ar alarmante, mas também para um problema que afeta diretamente os sentidos: a poluição sonora. Se você gosta de silêncio e tranquilidade, viver na metrópole pode ser um verdadeiro desafio. É buzina, sirene de ambulância, ônibus passando, carro de som e até bares com música alta que varam a madrugada. Mesmo em bairros mais residenciais e teoricamente tranquilos, o silêncio é raro. Volta e meia, o barulho da cidade invade. Tente dormir cedo em um dia de semana em uma área mais movimentada. Provavelmente, você ouvirá o som de pessoas voltando da balada, ou até de algum vizinho chegando tarde do trabalho e tomando banho. Tudo é muito próximo e intensamente barulhento. Essa constante invasão sonora afeta diretamente a qualidade do sono e o nível de estresse de muita gente. Não é raro encontrar paulistanos recorrendo a protetores auriculares, janelas anti-ruído ou até investindo em soluções caras para tentar amenizar o problema, com resultados nem sempre satisfatórios. É por isso que muitos fogem para o interior ou o litoral nos finais de semana, em busca de um pouco de paz e um ar mais puro. Falando em ar, a poluição atmosférica também é uma questão séria. Nos dias secos, é fácil perceber uma névoa acinzentada cobrindo os prédios, resultado do excesso de veículos e indústrias. Essa camada de poluentes compromete a saúde dos moradores, especialmente crianças e idosos. Apesar de esforços como incentivos ao uso de combustíveis limpos e carros elétricos, a realidade ainda está longe do ideal.
Essa poluição, no entanto, não se limita ao ar ou ao som. Os rios Tietê e Pinheiros, que cortam a cidade, são retratos vivos do descaso ambiental. Suas águas escuras e repletas de lixo refletem décadas de negligência e despejo de esgoto. E essa degradação ambiental nos leva a um outro problema que se agrava a cada verão: as enchentes. Número 7. Enchentes e falta de planejamento urbano. Se existe um problema que se repete em São Paulo há décadas, é o das enchentes. Todo verão é a mesma história. Chuvas fortes transbordam rios e córregos, alagando diversas regiões da cidade. Carros boiam, os ônibus param de circular e o trânsito, que já é ruim, fica ainda pior. E os prejuízos são imensos: veículos danificados, mercadorias perdidas em lojas, casas alagadas. A lista é longa e o impacto devastador. Grande parte desse problema está ligada ao rápido crescimento da cidade sem o devido planejamento. Áreas que deveriam absorver a água da chuva foram pavimentadas, concretadas ou transformadas em prédios e avenidas. Sem ter para onde escoar, a água simplesmente se acumula. Além disso, os rios que cortam a cidade, como o Tietê e o Pinheiros, foram canalizados e seguem poluídos, reduzindo ainda mais sua capacidade de conter as cheias. Mesmo com iniciativas como piscinões e projetos de despoluição, uma solução definitiva para as enchentes ainda parece distante. Número 8. O custo de vida nas alturas. Se tem algo que tira o sono de quem mora em São Paulo, é o custo de vida. Aluguel, mercado, transporte, lazer, tudo pesa no bolso. Fazer compras no supermercado pode ser um verdadeiro susto, e restaurantes, então? Salva quem conhece aquele boteco de bairro onde o prato é bom, barato e satisfaz. Até o lazer, que deveria ser leve, pode ser uma dor de cabeça para o orçamento. Claro, São Paulo oferece várias opções gratuitas, como a Avenida Paulista fechada aos domingos, parques espalhados pela cidade e shows de rua. Mas quando se trata de sair à noite, comer fora ou pegar um cinema, o custo facilmente supera o de outras cidades do Brasil. Para quem tem um salário médio, isso complica muito. E o preço de morar em bairros centrais, com mais infraestrutura e segurança, não fica atrás. O aluguel dispara, e a solução para muitos é dividir apartamento com 2, 3 ou até mais pessoas. E quem não consegue arcar com esses valores? A opção, muitas vezes, é mudar para comunidades ou bairros afastados, onde o custo é menor, mas a falta de estrutura pesa. Número 9. Desigualdade social gritante. Agora, se tem uma coisa que pega forte em São Paulo, é a desigualdade. Quem anda pela cidade já se deparou com famílias vivendo debaixo de viadutos ou improvisando moradias nas calçadas. Essa realidade fica ainda mais visível nas comunidades espalhadas por todas as regiões: Norte, Sul, Leste e Oeste. Essas favelas podem não ser tão famosas quanto as do Rio de Janeiro, mas são uma parte enorme e presente da cidade. A cena se repete. Você sai de um bairro nobre, repleto de prédios luxuosos, lojas de grife e carros importados, e em questão de metros, encontra ruas sem asfalto, iluminação precária e serviços básicos inexistentes. É um choque que evidencia o abismo social. Nas periferias, escolas lutam para dar conta da demanda. Postos de saúde vivem lotados e o transporte público é demorado e sobrecarregado. Para muitos, o dia começa com horas dentro de ônibus precários para chegar ao trabalho nas regiões centrais. É um desgaste diário que, somado à falta de investimento, perpetua o sentimento de abandono. Enquanto bairros nobres têm metrô, ruas bem cuidadas, ciclovias e policiamento efetivo, a periferia encara esgoto a céu aberto, poucas opções de lazer e vulnerabilidade à violência. Um exemplo gritante desse contraste é o Morumbi e sua vizinha Paraisópolis, a terceira maior favela do Brasil. De um lado, os prédios luxuosos e modernos do Morumbi.
do outro, as moradias simples e apertadas de Paraisópolis. A foto virou um símbolo do contraste gritante que define São Paulo. Riqueza e pobreza dividindo o mesmo espaço, separados apenas por um muro ou por um abismo social. Número 10. Violência e criminalidade. Quando se fala em violência em São Paulo, muita gente imagina um caos absoluto, com assaltos e tiroteios a cada esquina. Mas a realidade não é tão simples. Embora não seja um cenário de filme de ação, existem sim regiões perigosas, onde a criminalidade é uma preocupação constante. Histórias de assaltos em plena luz do dia não são raras. Celulares arrancados das mãos, bolsas roubadas em paradas de ônibus e motos que surgem do nada para realizar um furto são relatos comuns. E isso impacta diretamente o dia a dia do paulistano, que desenvolve estratégias para se proteger. Guardar a carteira bem escondida, evitar mexer no celular em lugares movimentados e até planejar trajetos considerados mais seguros. É uma adaptação forçada, que infelizmente virou parte da rotina. Apesar do esforço da polícia em fazer rondas, São Paulo é imensa, e há regiões onde a presença do Estado é praticamente inexistente. Nessas áreas, gangues e tráfico encontram brechas para atuar, agravando a sensação de insegurança. Claro que existem lugares seguros na cidade, mas o medo de ser vítima de violência é algo que mexe com todos. E já que falamos da polícia, é impossível ignorar outro lado desse problema. A violência que, em vez de proteger, parte de quem deveria garantir a segurança. Número 11. Violência policial. A violência policial em São Paulo tem chamado cada vez mais atenção, tanto dentro quanto fora do Brasil. Recentemente, mais de 80 organizações e movimentos sociais denunciaram ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos o aumento de abusos cometidos por agentes do Estado. O documento aponta para uma escalada preocupante. Segundo dados do Ministério Público, as mortes cometidas por policiais militares aumentaram 46% entre 2023 e 2024. Casos chocantes reforçam essa realidade. Em agosto de 2024, um policial atirou 2 vezes na cabeça de um suspeito rendido, em Guarulhos. A ação foi gravada pela câmera corporal do agente, gerando indignação. Outro episódio ocorreu em novembro do mesmo ano, quando um estudante de medicina foi morto com um tiro a queima-roupa em uma abordagem policial em uma área nobre da cidade. Nem mesmo comunidades já vulneráveis escapam. Em Heliópolis, outra favela paulistana, um vídeo mostrou um policial usando spray de pimenta contra um morador que caminhava sozinho. Nas imagens, depois de ser agredido sem nenhum motivo, o homem cambaleia, encosta em uma viatura e ainda é repreendido com xingamentos. Esses exemplos evidenciam uma dura realidade. Em muitas ocasiões, a polícia que deveria proteger acaba reforçando o ciclo de violência e às vezes de forma gratuita, como é o caso do morador das comunidades. Número 12. A Cracolândia. Poucos lugares simbolizam tanto os desafios de São Paulo quanto a Cracolândia. Há décadas, essa área se tornou sinônimo de dependência química e abandono social. Quadras inteiras são ocupadas por pessoas em situação de rua, formando um cenário que impressiona até quem já está acostumado com o caos da cidade. O que começou no entorno da Estação da Luz, no centro, hoje se espalhou por São Paulo. Segundo levantamentos recentes, há pelo menos 72 cracolândias em 47 bairros, de áreas nobres a periféricas. Ou seja, não é mais um problema isolado, mas algo que permeia todo o tecido urbano, expondo a combinação explosiva de pobreza, dependência química e a falta de políticas públicas eficazes. A origem da Cracolândia remonta às décadas de 1980 e 90, quando o centro começou a esvaziar à noite, abrindo espaço para o encontro de usuários de drogas. Desde então, diferentes gestões municipais tentaram resolver o problema com ações policiais, internações compulsórias e programas de saúde pública. Mas na prática,
O que se viu foi o problema migrar de uma rua para outra, sem resolver a raiz da questão. O que torna tudo ainda mais chocante é a localização de algumas dessas áreas. A poucos passos de lugares icônicos, como a Pinacoteca e o Museu da Língua Portuguesa, muitos turistas acabam se deparando com essa realidade dura, que destoa completamente da ideia de uma metrópole moderna e bem organizada. No fim das contas, São Paulo é o motor do Brasil, mas também carrega o peso de ser gigante. Tudo aqui é em grande escala. As oportunidades, o dinheiro, os eventos culturais e, claro, os problemas. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o lado menos brilhante da cidade, aproveite e compartilhe com quem você acha que vai gostar. E agora, a pergunta fica para você. O que considera mais desafiador em São Paulo? Se já visitou ou mora por aqui, conta sua experiência nos comentários. Se você curte explorar os cantos mais extremos do planeta e descobrir lugares que parecem saídos de outro mundo, fique de olho no Belo Mundo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. Ainda tem muitos mistérios e aventuras incríveis esperando por você. Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.